E nesse sentido, o Open Bank, né, que foi a palestra que motivou esse nosso encontro de hoje, é um dos projetos que o BMG me deu a oportunidade da gente estar mais próximo, por uma questão muito óbvia, porque o ponto principal do Open Bank são os dados. E é esse o viés da apresentação que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu espero poder contribuir. Apesar de estar num formato de apresentação, o canal do Zoom aqui nos permite uma interação muito forte. Então, por favor, podem me interromper. Quem tiver sem microfone ou não se sentir à vontade, pode escrever. A ideia aqui é a gente trazer um momento, chama Haro Talks, né? Então, é de conversa, né? Não é um monólogo, tá? E aí, já está dando as cartas, eu vou começar aqui sobre o assunto. O principal item que a gente sempre fala do Open Bank, né? Está acontecendo o Open Bank veio, ele vai transformar. O que é exatamente quando a gente fala Open Bank? A gente está falando, literalmente, de uma mudança no nosso sistema financeiro. Muitas pessoas ficam sem entender bem quando a gente fala, mas, de verdade, o sistema financeiro brasileiro não vai ser mais o mesmo a partir, logo aqui vai ter um slide falando das datas, mas a partir de julho desse ano. Nós vamos agora, com o Open Bank, compartilhar dados e serviços, lógico, com o consentimento do nosso cliente. Então, literalmente é isso. E é compartilhar mesmo. É o Nubank, o C6, BMG, Inter, Sicoob. Agora é como se tudo isso fosse produtos, caixas, que a gente vai utilizando o que nós, como cliente, acharmos mais interessantes. E esse vai ser o desafio agora do inverso, né? Então, o poder de verdade está na mão do cliente, mais do que nunca, e agora no setor bancário. Tá? Então, essa mudança ela tem algumas regras, algumas estruturas que eu quero deixar claro aqui, mas é literalmente isso. Tem uma apresentação até do Open Bank do México, que eu achei muito interessante, eu não pude pegar, que era um vídeo, mas ele ia transformando a pessoa no banco. Então, nós agora somos o banco e o banco virou o cliente. Tá? É uma inversão mesmo. E esse que é o ponto principal do Open Bank. Ele foi criado quando teve uma resolução conjunta, que a gente chama de resolução conjunta número 1. Aí eu estou compartilhando a minha tela, que eu deixei algumas coisas abertas para poder facilitar. Deixa eu ver se vai dar certo. Tá aqui. Então, foi uma resolução conjunta número 1. Esse material eu já mandei para a Haro, depois eles podem transformar em PDF, compartilhar com vocês, e aí tem um link, tá? Que fala exatamente sobre o Open Bank. E o mais interessante do Open Bank, e principalmente quando a gente fala da resolução conjunta número 1, e principalmente conosco aqui, não é algo que foi imposto e o Banco Central detém todo o controle. Realmente é uma resolução conjunta. Então, o Open Bank ele traz uma revolução até nesse item. Quando a gente foi colocado aqui no desafio de fazer o PIX, nós, Banco BMG, Inter, todos os bancos aí, nós tivemos que nos adequar às regras do funcionamento de um sistema que tem regras, normas e padrões que é mantido e que é controlado pelo Banco Central. Quando a gente fala do Open Bank, é algo conjunto. Não vai ter um local onde o Banco Central gerencia o Open Bank. Então, esse mindset, ele vai vir tanto para o cliente, que ele vai começar a perceber essa liberdade, e também vai vir para nós, instituições financeiras do Brasil. As regras agora são compartilhadas, eu vou rodar alguma coisa, eu, Banco BMG, vou rodar alguma coisa dentro... Oi? Falhou aí alguma coisa? Não. Tá. Deu um eco aqui, mas pode seguir que tá... E deu certo aí? Eu, Banco BMG, vou executar alguma ação dentro da infra do Itaú. Literalmente isso. Tá? Então, é uma resolução conjunta, ela foi datada agora e a gente está nesse processo de construção, não está pronto. O Open Bank ele tem fases muito bem definidas, que são a primeira fase, que ninguém nem percebeu direito, foi noticiado, teve
lançamento pelo Banco Central, que foi em fevereiro agora. Essa primeira fase, ela trouxe um conceito que a gente chama de Open Data. Só para eu ter certeza, vocês estão vendo minha tela, né? É porque o zoom, diferente do Teams, não fica mostrando uma... Sim, fase 2, 3, 4. Qualquer coisa pode me interromper aí, viu, Gustavo? Então, a primeira fase ela foi em fevereiro de 2021 e ela chama de Open Data. A primeira fase, literalmente, vou aqui também mudar de tela, já deixei aberto aqui para vocês. Tomara que dê certo. Deixa eu ver aqui. Deu. Então, todos os bancos que aderiram, ela é opcional. Eles não precisam... Só para se você não está mostrando uma outra coisa que não o slide de fase de implantação. Só está aparecendo o slide? Ó, só o slide. Está aparecendo o slide de fase de implantação. Fase 1, 2, 3, 4. Deixa eu... Ah, tá. Ixi. Agora está aparecendo aí? Está aparecendo. Está aparecendo essa tela. Então, o Open Bank fase 1 parece muito simples, uma bobagem, mas não é. Ele é o seguinte, é o que a gente chama de Open Data. Aqui eu estou pegando uma API que é até nossa, do Banco BMG, que não está publicada em produção, por isso está no ambiente aqui da Sensidia. Mas eu tenho quase certeza que eu tenho uma aqui do Bradesco também, Dentes. Deixa eu ver se é do Bradesco, está aqui, ó. São APIs públicas, qualquer um, eu estou chamando vocês aí agora, se eu mandar esse link aqui no bate-papo, vocês podem testar na sua máquina, com as informações dos produtos e canais de atendimentos e serviços dos bancos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma lista de todas as agências e o horário de funcionamento de todas as agências do Banco Bradesco, tá? Ela tem um padrão, e é esse que é o ponto principal que a gente tem que entender do Open Bank Brasil. Desde a fase 1, que parece simples, porque ela não traz nenhum outro detalhe que aparentemente a gente não saiba. Quais são todas as agências do Bradesco? Eu vou no site do Bradesco, eu vou lá e pego. Quais são todas as agências do Itaú? Mas eu tenho isso de maneira estruturada, em um padrão pré-definido, e que se qualquer um, aqui é do Bradesco, Itaú, Nubank, eu escrever ali, api.nubank.com/Nubank, vai vir nesse formato que eu já estou pronto para consumir? Não. Isso nasceu com o Open Bank. Poucas pessoas estão ainda usando isso, mas isso daqui, quando a gente teve uma reunião dentro do Banco BMG, parece bobo. Essa aqui é a API de Brands, que traz todas as agências. Tem as APIs de serviços, que traz tudo que é comercializado, todos os produtos que a gente vende, todos os empréstimos e financiamentos, tem a de, enfim. E aí, quando eu mostrei isso, uma das pessoas da área de negócio falou assim, poxa, me manda esses dados, Leonardo, porque isso aqui vai definir aonde eu vou abrir uma loja Help. Como aqui todo mundo está mais familiarizado, é uma palestra específica aqui para a gente, apesar que está aberta, isso define até onde você vai abrir uma loja Help, onde um Corban vai poder se estabelecer. Eu, enquanto uma fintech, eu posso querer entender o funcionamento dos clientes, porque geralmente onde tem agência, eu vou ter ali próximo daquela área mais gente direcionada para aquela instituição financeira. Será que é isso? Será que não é? E aí, nesse dado, quando a gente pega um dado nesse formato, eu posso, de maneira simples, fazer, por exemplo, uma visualização. Eu peguei aquela API, várias ferramentas fazem isso, mas a gente está aqui no Power BI, vocês estão vendo o Power BI, né? Sim? Estamos. Sim. Então, você abre qualquer ferramenta, coloca aqui fonte web, e quem sabe fazer isso com linguagem de programação já abre ali, já faz na linguagem M, fazendo loop, e pega, eu coloquei aqui antes, eu não vou pôr agora, e eu já pego as informações, eu já posso começar a consumir e criar gráficos, padrões, começar a pensar em produtos, porque eu vou saber a taxa média de cheque especial, eu vou saber a taxa média de juros quando é com desconto em folha, eu vou saber a taxa média de juros de todos os bancos quando não tem desconto em folha. Aqui eu estou mostrando, aqui tem menos informação, que é a de agências, mas eu já falei para vocês, a fase 1, a gente está falando de produtos e serviços e canais de atendimento, tá?
Então, as APIs da fase 1 são públicas, a gente chama de Open Data. Não precisa de consentimento, porque não tem nada pessoal de ninguém, não precisa de pré-autorização e está livre. Vocês todos aqui, nós todos no mundo, né, podemos consumir essas APIs. Elas têm regras bem estabelecidas, ela tem uma página que é mantida pelo Open Bank, né, pelo conjunto, que é um GitHub, que eu já deixei aberto, deixa eu ver se eu consigo mostrar, e que traz o padrão de dados e do Swagger dessas APIs, que é essa página aqui do Open Bank Brasil. Tá? E aí tem aqui toda a parte de fase 1. Aí a gente tem aqui toda a estrutura da fase 1 do Open Bank Brasil. Falei um tanto da fase 1, mas nós estamos vivendo agora o desafio de implementar a fase 2. Então, voltando aqui para a apresentação. Na fase 2, que vai ser agora dia 15/7, a gente vai ter o mesmo desafio da fase 1. Lembra, gente? O maior desafio é o padrão. Quando você pega um extrato do Nubank, você pega um extrato do C6, um extrato do BMG, um extrato do Itaú, e pegar débito automático CEMIG, você vai morrer para poder ver que está falando da mesma coisa. Não tem padrão, porque não é para ter. Cada instituição desenvolveu do seu jeito, desenvolveu para atender os seus requisitos. O mínimo de padrão, que aí eu faço parte do grupo de trabalho de dados, é em cima das resoluções e das normativas que a gente tem que entregar para o Banco Central. Então, a gente usa algumas dessas normativas para trazer esse padrão, por exemplo, a 3040, que é muito conhecida. E aí a gente fala, ó, toda vez que for 101, é empréstimo com débito automático. Toda vez que for 102, é empréstimo sem débito automático. Toda vez que for 103, isso já é uma normativa muito antiga, todo mundo já usa, e a gente começou a criar esses padrões. Para quê? Porque na fase 2, o meu cliente, aí agora chegou o momento do poder do cliente. Ele vai poder chegar, abrir o app dele e falar bem assim, olha, eu quero compartilhar os dados que eu tenho no Itaú com o BMG, por qualquer motivo. O BMG prometeu uma taxa melhor, o BMG prometeu um cartão melhor, o BMG prometeu alguma coisa e ele topou essa experiência, e vice-versa. Então, a partir do dia 15/7, e o Banco Central já falou que não vai mudar essa data, só para dar um histórico para vocês, a fase 1 era 30 de novembro de 2020. Aí o Banco Central adiou para 1º de fevereiro de 2021. Mas ele já falou que 15/7 ele não abre mão, vai ser 15/7. Então, no dia 15/7 desse ano agora, a gente vai ter isso nos nossos apps. Vai ter aqui no nosso app e em todos os outros do Brasil. E é algo que ainda é opcional para bancos de médio e pequeno porte, mas é obrigatório para bancos grandes. Oi? Você falou que podia perguntar, então eu vou perguntar. Lógico. Existe, por exemplo, um repositório onde eu descubro com quais instituições financeiras aquele cliente tem relacionamento? Ou como é que você... Não, ele tem que indicar para você que ele tem relacionamento com aquela instituição financeira? Ele vai ter que indicar com qual instituição financeira. Eu vou até trazer aqui, daqui a pouquinho você vai ver um Figma que mostra mais ou menos a experiência do cliente, mas vai ser igual quando você vai fazer uma TED. Você tem aquela lista gigante de bancos e você vai ter que digitar tipo 104. E aí você vai falar que você vai compartilhar os dados da Caixa Econômica Federal com o BMG, entendeu? Não vai ter, tipo, foi criado na portabilidade de telefone, que tem uma central que a gente sabe, né? Aquela linha pertence a quem, né? Não vai ter isso, não. Isso que é interessante, Rodrigo. Não há um ambiente centralizado Open Bank. Só tem um item que é na parte de chave de segurança, que eu vou falar bem por alto, que não é meu forte. Então, é uma instituição conversando com a outra. A gente está criando padrões para essa comunicação dar certo, mas não existe um repositório central não, tá? Legal. Eu vou aproveitar aqui que o Rodrigo abriu também e eu vou perguntar também, Gustavo. Uma dúvida isso é o que vai possibilitar, por exemplo, aqueles serviços como o Guiabolso, etc., a se conectarem. Hoje, eles já conectam com alguns bancos, mas não tem todos. Teoricamente, a partir do dia 15 de julho, todos os bancos são obrigados a poderem se conectar com um serviço desse tipo. Assim, Só também. vou corrigir sua frase um pouquinho. Os bancos que a gente vai ter na fase 2
são os bancos que quiserem, o Banco BMG escolheu, e os que são obrigatórios são os de grande, tá? Porte, tá? Não são todos não, tá? Sim, o Guia Bolso é o Open Bank, vamos falar assim, não regulatório, tá? O Guia Bolso, a Quanto e essas empresas, Olivia, são pré-Open Bank. Então, a experiência que o cliente vai ter é a mesma que ele tem no Guia Bolso, é exatamente isso. Só tem que a gente vai um pouco mais na fase 3 e fase 4. Então, quando a gente pega o Guia Bolso ou quando a gente pega o Open Bank fase 2, eu estou compartilhando os meus dados. No caso do Guia Bolso, é mais para uma experiência pessoal, na maioria das vezes, né? E alguns bancos agora estão começando a fazer parcerias, como, por exemplo, o Banco BMG, com a Quanto, para poder melhorar o score de crédito daquele cliente. Mas é mais eu só quero ter um app para eu gerenciar tudo. Pronto, aí eu coloco minhas senhas ali e vejo tudo num extrato só. Beleza. Só tem que a partir da fase 3, eu vou poder fazer pagamentos. Então, qual é aí é a ruptura do Open Bank, a fase 3 é obrigatória para todo mundo. Tá? Então, até a fase 2 é opcional. Na fase 3, que não é tão longe, gente, é 30 de agosto, tá? Fase 2, 15/7. Fica assim, a fase 3, não, a fase 3 é hoje, é aqui. Então, você vai estar aqui no app do Banco BMG e você tem dinheiro na sua conta do C6. Então, você, dentro do app do Banco BMG, sem ter que sair do app do Banco BMG e abrir o app do C6, você vai pagar a sua conta de luz, vai pagar um boleto, você vai pagar sua faculdade, entendeu? Então, o Banco BMG, você vai abrir uma tela, vai ter uma experiência lá de usuário que está sendo desenhada, e aí você vai pagar, vai falar assim, C6, paga essa conta aqui, porque o Gustavo pediu para pagar, ele me deu o consentimento, está aqui a chave do consentimento. E o C6 vai pagar e mandar o comprovante para o BMG. Então, você, sem sair do app do BMG, vai poder usar o serviço de outra instituição bancária. Você vai ser uma instituição iniciadora de pagamento. Aí é realmente o Open Bank na prática. Até a fase 2, você ainda tem muita coisa de inteligência de dados, oportunidade, não necessariamente um serviço. Então, a fase 2 é compartilhamento de dados, a fase 3 é compartilhamento de serviços. Então, a gente está falando do seguinte, eu não tenho convênio com o Detran do Rio Grande do Sul. Mas o meu cliente, Banco BMG, aqui de Minas Gerais, vai poder pagar uma multa lá do Rio Grande do Sul, mandando esse pedido de pagamento para o Banrisul. E o Banrisul vai executar esse pagamento, porque ele não tem opção, é obrigatório, e vai me mandar o comprovante. Eu vou usar serviços e convênios de outros bancos. Gente, isso é uma revolução. Se prepara. E esses bancos podem ser remunerados por essas transações? Ótima pergunta, Rodrigo. Não. Não pode. Não. E nem pode cobrar do cliente. Mas então, o cliente, nesse caso específico, ele precisa ter relacionamento lá com o Banrisul, né? Sim, lógico, é isso mesmo. E ele vai pagar o que ele já paga, não porque é Open Bank. Então, eu sou um cliente que é tarifa zero, então não vou pagar nada. Eu sou um cliente que, após o 10º boleto, no 11º eu pago R$5. Então, você vai pagar R$5 porque é o 12º boleto, não porque é Open Bank. Perfeito. Então, as pessoas podem escolher o banco que tem a melhor usabilidade, para utilizar aquele banco que tem a melhor usabilidade, para ter uma conta no banco que tem o melhor rendimento. Administrar. Gustavo, você acabou de pegar aí a ideia que vai começar a surgir, vai ser a guerra das taxas e a guerra da usabilidade. Olha, use só o meu app e gerencie todas as suas contas, entendeu? E vai vir ofertas. E a fase 4, gente, nada mais é do que a fase 2 e 3 juntas para seguros e meu Deus, câmbio, tá? Seguros e câmbio. Ficou para a fase 4. Tá? Então, fase 2, dados. Fase 3, serviços. Mas é tudo. Cartão de crédito, conta corrente e operações de crédito. E fase 4 é dados e serviços de seguros e operações de crédito, operações de câmbio. Então, o seguro de vida, o seguro do carro, nada disso está no Open Bank até 15 de dezembro. Léo. Oi? Léo,
A parte de investimentos, é o Denis que está falando, tá? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. A parte de investimentos na fase 4 também, para compra de ativos, fundos, ações, tudo na fase 4? Fase 4. Foi bom você falar, Denis, obrigado aí. Seguros, câmbio e investimentos, tudo na fase 4. Tá? E é interessante que é só você entender que já vai ser tudo, tá? Então, é compartilhar dados, quais são os investimentos que eu tenho no Banco Itaú. E também começar a poder fazer saques, não sei bem, mas a gente tem que pensar que o Open Bank está aberto, eu posso abrir igual um guia bolso e você compartilhar ali consentimentos e aí você poder ficar fazendo investimento de acordo com quem tem a melhor rentabilidade. Enfim, gente, agora vai ser a hora, realmente, o poder do cliente e o poder dos dados, para a gente tomar as melhores decisões e criar aí experiências boas para o cliente dentro do nosso app. Esse é o desafio. Tá? Quais são as principais características para esse sucesso, né, gente, do Open Bank? É segurança, controle, transparência e padronização. Eu faço questão desse slide por causa da padronização. A parte de dados agora é muito forte e vocês não têm ideia. Como eu falei para vocês, o Open Bank não é algo que o Banco Central chegou e falou, ó, usa desse jeito, nesse padrão, eu sou o dono, igual foi o Pix. E isso não é uma crítica, tá? Tá certo, isso é um produto, é o Pix. O Open Bank é um grupo, então existe uma instituição que está dentro da Instrução Normativa número 1, que são os grupos de trabalho, estão falados GTs. Então, a gente tem um grupo de trabalho de dados, tem um grupo de trabalho de segurança, tem um grupo de trabalho de experiência de UX, de comunicação, de compliance, tá? Eu faço parte do grupo de trabalho de dados. E o grupo de trabalho de dados, a briga é essa, qual é o padrão? Né? Então, parece bobagem, mas não é. Né? Você vai colocar moeda, vão ter 4 casas decimais ou 2 casas decimais? Vai ter ponto? Vai ter moeda? Vai ser BRL? Vai ser fixo? Não vai? Quando eu escrever o nome do investimento, o nome da transação, aí a gente começa a remeter a padrões, por exemplo, do 3040. Por quê? Eu chamo de Investe Mais BMG, o outro chama de Investe Mais Laranja, o outro chama de Investe Mais Itaú. Mas é o mesmo produto? Não. Esse aqui é um crédito, é um financiamento imobiliário, o outro a gente está falando de um empréstimo. Então, a gente teve que criar padrões para poder a gente conseguir fazer essa comunicação, porque não vai ter um produto Banco Central no meio, tá? Então, vai ser eu, BMG, Itaú, me entrega 1 ano de extrato do Leonardo, e aí eu vou receber 1 ano de extrato do Leonardo. Essa que é a ideia. E para eu, BMG, ler isso rápido e tomar minhas decisões de negócio, eu já sei qual é o padrão. Eu sei exatamente qual é o swagger, qual é o JSON, qual é o payload que eu vou receber. E eu sei como ele vai estar preenchido. Gente, o padrão é tão importante porque saldo devedor é o saldo devedor atualizado até a data, é o saldo devedor do dia que emitiu o contrato, entenderam? Então, a briga é muito grande, mas já vai vir tudo resolvido, tá? Só estou contando dos bastidores e do desafio para vocês entenderem. Esse último exemplo que você deu, Léo, o padrão, ele não é só sintático, ele é semântico também, né? Exatamente, Rodrigo. Essa é a briga. O seu sistema já tem o saldo devedor atualizado. Para você é muito fácil entregar o saldo devedor atualizado. Eu não tenho, eu tenho que desenvolver. Você entendeu a briga dentro do grupo de trabalho? Né? E todo mundo também tem que estar no ar dia 15/7. Entendeu? Fluxo de aprovação, por exemplo, de transação, aquelas coisas. Isso vale para CNPJ também? Sim, e aí no CNPJ a gente tem o maior desafio de todos, que é o PJ, porque ele tem firmas e poderes, né? Quem conhece um pouco o que eu estou falando sabe que isso é bem complexo. E o PJ não, porque ele se confunde com PF, mas sim, PJ também, tá? PJ e PF. E esses fluxos são diferentes nos bancos, né? Tipo, você cadastra e outra pessoa aprova e etc e tal, e aí... Isso. Está sendo tudo discutido, olhando esses dois viés para poder ter a mesma experiência, tá? Então, quem que vai poder aprovar? É a pessoa do PJ que tem isso. Mas que pessoa? Qual é o papel que a gente vai deixar de aprovação? Então, as discussões são grandes e o interessante é o seguinte, tá, gente? Eu estou falando dos bastidores, explicando para vocês aqui numa visão nossa, mas dentro de casa,
mas o grande trabalho que está sendo feito é isso. Nós, Open Bank, aí agora falando de todas as instituições financeiras do Brasil, estamos nos reunindo e definindo essas coisas. Aí tem uma votação, nós, Banco BMG, fazemos parte da BBC, e a BBC é a casa 1.2. Febraban, que é Itaú, Bradesco, Caixa, todo mundo que é gigante, é a casa 1.1. Aí tem 2.1, 2.2, fintechs, cartões, Cielo. Aí todo mundo vota e, de acordo com essa votação, sai o padrão. O Banco Central revisa, ele pode mudar, se ele quiser, mas geralmente ele acata. Então, mas ele muda algumas coisas também, de acordo com os princípios do Open Bank. Então, o que está acontecendo? Agora, dia 14 de maio, essa página, que eu já mostrei para vocês, mas só para deixar claro, ela vai estar 100% atualizada com tudo isso que eu falei para vocês. Então, quando a gente for desenvolver, não vai ser mais às cegas. Eu sei exatamente qual é a API que eu tenho que desenvolver, qual é o parâmetro que eu vou passar. Aqui do lado direito tem o Swagger, aqui embaixo tem o dicionário de dados, tá? E com exemplos, falando justamente isso, do padrão do dicionário, os campos, forma de preenchimento e a semântica. E aí todo mundo vai desenvolver. O prazo é super curto, de 14 de maio até 15/7 é minúsculo. Então, a gente já começou acreditando que o que a gente estava discutindo nos grupos de trabalho seria aprovado. Algumas coisas já estão bem adiantadas, outras vão ser totalmente revistas. Mas vai ser assim na fase 2 e vai ser assim na fase 3. Então, aqui nessa página, não é só dicionário, é todo o padrão, inclusive padrão de segurança do Open Bank, que envolve itens muito avançados. Quem conhece um pouco de segurança, que não é minha praia, mas essa parte do consentimento vai envolver padrões como FAP e CIBA, porque vai ser app com web e app com app, entendeu? Então, eu estou dentro do meu app, eu vou ter que chamar uma API de consentimento, ela vai transitar uma chave e depois vai ter que voltar. Então, são padrões internacionais e que não é todo o gateway que trabalha com isso hoje. Então, só para vocês entenderem, o desafio aqui e o tanto que essa página hoje é a bíblia de quem vai estar desenvolvendo o Open Bank Brasil, tá? Passado isso, aqui eu já expliquei dos padrões, só para vocês entenderem, nós estamos na fase 2, nós estamos vivendo agora a fase 2. Na fase 2, o que a gente vai compartilhar? É bem interessante vocês entenderem até as oportunidades também. Todos os dados cadastrais, divididos em informações pessoais e de qualificação financeira. Então, meu nome, meu endereço, o nome da minha mãe, do meu pai, e minha renda, meu patrimônio, tá? Então, qualificação financeira. Todas as operações financeiras do último ano, são 12 meses, então eu fiz um contrato de 300 meses de financiamento habitacional, ótimo, mas você só vai compartilhar 12 meses. Tá? Então, as operações financeiras, financiamentos, empréstimos, todas as operações. Conta pós-paga, é um termo que é muito usado no dicionário e em todo o material, é cartão de crédito. Quem não conhece bem esse termo, tá? Cartão de crédito. Então, tanto que a gente está adotando até esse padrão, porque a notação conta pós-paga não é tão comum. Então, cartão de crédito, 1 ano de fatura, tá? 1 ano de transações, que é diferente de fatura, né? Eu comprei, há 6 meses atrás, uma geladeira de R$10 mil em 10 vezes. Então, isso é uma transação de 6 meses atrás, mas a prestação está vindo em todas as minhas faturas. Então, é 1 ano de fatura, 1 ano de transação, e as informações do meu cartão, qual é a bandeira, qual é o limite que eu tenho disponível. Uma empresa que não seja caracterizada como uma instituição financeira, ela pode fazer parte da cadeia do Open Bank? Que, por exemplo... Não. Porque imagina o pessoal que mexe com advertising, tendo acesso às transações do cartão de crédito do cara. Tem o perfil de consumo do sujeito todo, né? Então, não, se você puder fazer parte da cadeia, você tem que ser uma IF. E aí eu imagino que por conta da LGPD, você não pode repassar esses dados para terceiros por conta disso. Você pegou o ponto. E por conta da LGPD também, a gente não vai poder abusar dos dados. O Open Bank UK, né, ele não tem o que a gente chama de cuidado com o dado do cliente por uma série de questões. Você compartilhou, e eu faço o que eu quiser.
Aqui não, a gente vai compartilhar e falar, ó, eu vou usar isso para liberar um limite de crédito. E aí eu não posso usar para outra coisa. Se eu quiser para 2 coisas, são 2 consentimentos. 3 coisas, 3 consentimentos, tá, gente? Mesmo que seja o mesmo dado. Por exemplo, o dado cadastral, o seu, com qualificação financeira. Vocês vão ver que eu vou mostrar agora um pouquinho dessa experiência que já foi montada. O que eu vou mostrar para vocês foi feito até pelo Banco Central, tá? E a mesma coisa com conta corrente, né? Que a gente tanto fala, na verdade, conta pagamento, conta poupança, conta corrente mesmo. 1 ano de transações, né? 1 ano de extrato seu e os seus saldos e os seus limites. Isso é importante vocês entenderem, porque a gente está envolvendo esses 3 pilares aí na hora que a gente está falando do compartilhamento de dados. A transparência com o nosso cliente, tá? A velocidade, porque a gente vai ter padrões aí para esses dados poderem vir, são 4 segundos, 4.000 milissegundos, tá? Que a gente vai ter em média, porque as APIs são classificadas como média, baixa e alta. Aí, se eu não me engano, a alta são 2.000 milissegundos, mas por uma coisa, para ser mais condescendente, todas as APIs nessa fase inicial estão classificadas como média e vão ser 4.000 milissegundos. E a segurança, tá? Esses são o que está norteando a gente. Então, nesse sentido, o que a gente está vivendo? A gente tem o que a API vai pedir e o consentimento que o cliente está dando. Isso fica claro aqui no GitHub, eu coloquei um link dele aqui, mas ele já está aberto, tá? Por causa dessa quebra. Então, eu tenho uma API aqui, por exemplo, de dados cadastrais. Eu vou entregar os dados cadastrais de pessoa física, pessoa natural, de pessoa jurídica. Eu vou entregar os dados que qualificam essa pessoa, tá? Beleza. Então, eu estou falando o que na prática? Deixa eu ver se está aberto aqui. Está. Eu estou falando disso daqui, ó. Eu vou chegar para o meu cliente. Vocês estão vendo uma tela de um Figma, gente? Então, né? Sim. 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 Eu vou falar para o meu cliente que eu vou fazer um consentimento. Olha, você agora, eu vou compartilhar o dado porque você me convenceu. Eu realmente não quero digitar tudo de novo, por exemplo. Então, eu vou fazer um consentimento para abertura de conta corrente. E aí que eu te falei, Rodrigo, a experiência, você vai ter uma lista que você vai digitar aqui, tipo o código da instituição financeira. Você vai falar, olha, então eu, Leonardo, CPF tal, vou disponibilizar esses dados, estou dando consentimento para a finalidade específica, abertura de conta corrente, e os dados vão vir lá do C6, aqui o SCRED. Aí, beleza. O que você vai compartilhar? Então, só para vocês entenderem o que eu estou falando, eu tenho um consentimento, um nível de consentimento e o que a API vai pegar. Nem sempre ele bate. Então, eu vou fazer um consentimento só de dados cadastrais ou também dos dados que identificam o meu patrimônio. Então, você vai ter tipo um checkbox que você vai marcar quais são as informações que você vai compartilhar, tá? Aqui. E o período. O período mínimo são 6 meses, mas isso já foi revisto, o cliente pode cancelar a qualquer momento, tá? Antigamente era 6 meses e ponto. Agora é 6 meses, mas o cliente pode cancelar. E quando foi na resolução conjunta número 1, era 1 ano, tá? Aí, na hora que você marcou esse checkbox, você já falou o que você vai compartilhar, você vai ter tipo um resumo, é isso mesmo, aí você vai ser levado para um momento de autenticação. Aqui que entra o padrão CIBA e FAP, para quem conhece, que a gente vai ter que chamar algo fora do nosso app, consentiu, aí eu recebo os dados. Essa é a experiência. E aí, acabou. Eu já tenho todos os meus dados cadastrais prontos para poder utilizar aqui, no caso, na abertura de uma conta corrente. A pessoa só vai ter que confirmar, já abre a conta, já recebe o número e acabou. Essa mesma experiência vai acontecer se eu quiser compartilhar dados de cartão de crédito e outras. É isso que a gente está falando. Eu estou numa instituição, em um app, vou ter um consentimento, esse momento do consentimento aí, todas essas telas são padrão. Então, o que vocês viram aqui, esse Figma, ele foi feito pelo GT de experiência do usuário. E já foi aprovado pelo Banco Central e pelo Conselho, que é esse conselho que tem a FEBRABAN, a BBC, a ABCD Fintech, tá? E aí todo mundo vai implantar igual. Então, isso que é o legal. A gente tem segurança, a gente tem padronização, a gente tem velocidade,
e a gente tem controle, tá? É nesse sentido que a gente está falando que vai começar agora essa nova jornada do cliente. Ô, Então... Léo, boa tarde, é o Rafael aqui, beleza? Beleza. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, quem dá o start para esse compartilhamento é o usuário, né? Então, tipo assim, uma instituição não consegue, sem o usuário dar esse start, colher dados de outra instituição do usuário, não, né? Consegue, Rafael. Vamos lá. Foi boa sua pergunta, porque ficou talvez meio subentendido aqui. A gente está no dia a dia e não fica tão óbvio. Enquanto o cliente não negar, vale por 6 meses. Então, eu posso ficar aqui, ó, indo lá, fazendo pooling sem parar. Vai existir, ainda não está definido, um controle financeiro disso. Eu vou lá 10 mil vezes e não pago nada? Não é assim. Então, eu vou 4 vezes de graça, a partir da quinta eu começo a pagar. Vai estar sendo discutido num GT, que eu acho que é de PRC, que é Política, Compliance, e o R eu esqueci o que é. E aí, na hora que sair essa normativa, a gente vai saber. Mas durante 6 meses aqui, eu posso ir lá, pegar a atualização de dado cadastral desse exemplo, mas vamos esquecer dado cadastral, que é mais simples, vamos pegar a conta corrente. Então, você me deu 1 ano do seu extrato, e eu posso ir lá ficar buscando sempre. Então, eu posso criar uma experiência meio guia bolso. Olha, não saia do app do BMG, veja todas as suas contas aqui, tem um extrato único, porque eu posso ir lá a cada milissegundo, ou cada vez que o cliente apertar OK, e lá no Itaú, no C6, no Nubank, 4.000 milissegundos, eu recebo esses dados. Tá? Entendi. Da parte de atualização, entendi, mas sem, por exemplo, o cliente dar o start. Aí não, né? Eu não posso te pedir assim, BMG, me dá uma lista dos seus correntistas aí. Não, tá. E não. outra coisa, tem alguma normativa que fala o que eu posso armazenar desses dados? Tipo assim... Armazenar, sim, essa página é a normativa número, se não me engano, 66 ou 65 do Open Bank, N65 ou 66, e é o que está aqui nesse Git, que eu acho que eu já mostrei para vocês, espera aí. Que está aqui. No GitHub, esses dados aqui são os que a gente vai armazenar, porque é o que a gente vai... Tudo que a gente vai receber, a gente vai poder armazenar. E mesmo o cliente acabando com o consentimento, eu não tenho que apagar ou devolver, tá, Rafael? Eu não sei se é isso. Então, você pode criar uma base, tipo, você pode ir criando sua base, né? Tipo, com o que você recebeu de outros bancos. Mesmo que o cliente, por exemplo, não faça um empréstimo com o BMG, mas você teve que consultar um outro banco para saber o limite dele, você pode armazenar isso lá dele, por exemplo. Isso vai ser chato, Rafael, por causa da realidade do Brasil, mas o cliente tem o poder na mão. Se ele foi enganado, infelizmente ele foi. Mas, olha, só fui lá, peguei os dados, eu não tenho nada para te oferecer, não. Vai embora. E eu fiquei com 1 ano de dados seus. Mas depois que você deu o consentimento, o dado é seu, tá? Entendi. Ele está na sua base. Era isso? Léo. É isso. Oi, Denis. Uma outra dúvida aqui, aproveitar que a gente está falando disso aí. Hoje, se eu não me engano, perante o Banco Central, o BMG é um conglomerado, né? Ou seja, ele representa 3 IFs, sendo a IF do Banco BMG, a IF do Cifra e do BCV, se eu não me engano. E o BMG ele é o PSTI disso, né? Ele é autorizado por operar a TI desses caras. Quando a gente fala dessas questões de dados aí por IF, por ser conglomerado, você sabe se os dados que são do Cifra e do BCV entram de alguma forma nessa salada aí, ou se é proibido? Como é que funciona isso? Denis, excelente pergunta, porque isso foi um sofrimento nosso em outubro do ano passado, tá? Te dou até a data, porque foi um sofrimento geral. Não, apesar de fazer parte de um conglomerado, é só o Banco BMG, e isso aconteceu no Itaú, aconteceu em várias outras instituições. Só são as instituições financeiras detentoras de conta que tenham relacionamento digital. Então, tem que ter um internet bank ou tem que ter um app, tá? Então, vamos pegar um exemplo prático nosso aqui. Eu sei que você perguntou do Cifra e do BSV, mas o Cifra e o BSV é uma transação PJ de milhões de reais que é feita lá para fazer um investimento. Então, é um canal direto, o nosso gerente com o PJ. Mas, para ficar mais próximo da nossa realidade, eu sou um aposentado, eu não tenho conta no BMG, e eu fui dentro da loja Help e fiz um empréstimo. Esse empréstimo não está dentro do Open Bank. Agora, eu sou aposentado, fui lá na loja Help, fiz um empréstimo e abri minha conta no Dígito para receber esses R$1.000. Esse empréstimo agora está no Open Bank.
tá? Tem que ter um app ou um internet bank, tá? É o requisito, né? É o requisito. É através do meio eletrônico. E isso é uma briga, tá? Porque inicialmente muita gente queria só app. Aí você tirava um tanto de banco da jogada também. Tem muito banco que não tem app, só tem internet bank. Entendeu? Legal, obrigado. Nada. E aí, gente, o consentimento ele tem um nível, tá? E as APIs têm outro. Então, eu vou consentir para dados cadastrais e qualificação. Para conta corrente, eu posso só liberar para você ver meu saldo, ou o saldo e o limite, ou o saldo, limite e transações, né? E aí, a análise combinatória que quiser. Cartão de crédito também, saldo, limite e transações, e operações de crédito não, é tudo ou nada, mas sempre um ano, tá? Então, existe um nível do consentimento e existem as APIs que vão buscar os dados. Então, o que a gente está falando na prática é isso daqui. Olha, eu vou liberar meus dados cadastrais, mas não necessariamente, e aqui eu tenho a mesma experiência para PJ e PF, eu falo, ó, toma aqui todos os meus dados cadastrais. Eu falo qual é o nível. Olha, eu vou entregar os dados que me identificam, ou eu vou entregar tudo, ou só os que me qualificam, tá? Então, a gente está falando de o cliente não necessariamente, quando vai compartilhar um dado, entregar a renda dele. Ele tem que marcar 2 checkboxes. Tá? A mesma coisa quando a gente fala de conta pré-paga, que é a conta corrente. Então, eu tenho 4 níveis de consentimento aqui. Tá? E isso é muito importante ficar claro. E a gente está falando do limite do cheque especial dele. Então, vai vir lá, ó, você tem R$ 3.500 de cheque especial. E isso, para vocês entenderem, é um ponto importante para entender que isso é vivo e é discutido o tempo todo. Lá na convenção, que foi a reunião, a BBC, Febraban, todo mundo junto, queria que fosse limite, porque o pessoal não queria entregar o ouro para o ladrão, né? Falar assim, olha, eu tive a maior análise de crédito para dar R$ 7.000 de limite para o Leonardo. Não, Leonardo tem um limite até 10 mil, ou entre 1.000 e 5 mil. E aí o Banco Central falou, olha, bacana, vocês se reuniram, fizeram tudo, mas eu não quero isso não. Vocês vão entregar o valor nominal do limite. E aí ele soltou uma normativa e a gente tem que entregar, o Banco BMG não está, que a gente não tem cheque especial, mas para quem tem cheque especial, vai ter que entregar o valor nominal do cheque especial. Tá? Então, é um organismo vivo e discutido o tempo todo. Mas após a norma, tá? Acabou. Então, dia 14 de maio agora, quem acessar aquela página, o que você lê lá, é o que a gente tem que implementar, tá? Não vai ter mais mudanças. A gente está agora na discussão da fase 3, tá? Outra discussão interessante foi aqui em cartão de crédito. A gente está falando de compartilhar os dados da base 2. Quem não conhece bem sobre isso, a base 1 é você fez uma compra e ela pode ser estornada, contestada ali uns 5 dias. Quando você vai para a base 2, é uma compra que não vai ser mais cancelada ou estornada. Então, isso leva um tempo. Então, quer dizer, eu não vou ver a transação que está acontecendo nesse milésimo de segundo, tá? Eu vou ver as transações da base 2. Mas não deixa de ser algo interessante para a tomada de decisões. E é um ano, tá? Um ano de fatura, um ano de transação. Então, qual é a loja que você foi, qual é o valor dessa compra, em detalhes e dentro de um padrão, tá? E, por último aqui, a parte de contratos. Então, quando a gente fala do contrato, a gente está falando de tudo. A identificação, fiz um contrato da minha casa, quantas parcelas? São 300, mas você vai receber as 12 últimas parcelas, os 12 últimos pagamentos com atrasos e juros e a garantia quando houver desse contrato. E aqui tem um termo novo, que eu não sei se vocês conhecem, que chama AIPOC. É um número de contrato agora no Brasil, ele é esse AIPOC aí, ele é único. E quando você fizer portabilidade, ele vai com você. Então, vai ficar fácil da gente acompanhar agora esse contrato durante toda a vida dele. Então, é o mesmo contrato que migrou. Não é mais aquela coisa de liquidei um contrato e gera um novo número lá. E fica difícil de você saber que era a mesma casa que teve 2 contratos de habitação no Itaú e na Caixa Econômica Federal. Agora, com esse AIPOC, ele vai migrar. E isso já está previsto no Open Bank. Essa é a chave, por sinal, para operações de crédito no Open Bank Brasil. Tá bom? Beleza. E aí vem um item que eu deixei muito em ênfase aqui para vocês, que é a tempestividade, tá? Então, a gente está falando do seguinte, isso aqui é muito importante, principalmente para a nossa realidade aqui. Cada banco tem sua tecnologia e tem sua experiência.
O Banco Central chamou isso de delta T2 aqui nesse gráfico. Ele não vai interferir nisso. Então, eu fiz um pagamento no meu app, leva 10 horas para poder eu ver o pagamento aqui, ou 3 dias, então é o delta T2. Na minha instituição é online, você pagou, você já vê. Na instituição concorrente, levam 3 dias para ver, então é o delta T2. Após esse delta T2, a gente tem um tempo aqui que chama delta T3 para poder entregar o dado do Open Bank Brasil. Então, a gente está falando de 1 ano de transação de conta corrente até 1 hora atrás. Então, esse delta T3 aqui, o Banco Central definiu, na maioria das vezes, vocês vão ver aqui, 1 hora de delay. Então, eu fiz uma compra no meu cartão de crédito, no meu cartão de débito, meu BMG, na padaria. Essa compra aconteceu, foi 9 horas da manhã, se eu compartilhar os meus dados com o Itaú, ela tem que ir, porque foi às 9 horas da manhã. Né? E a minha experiência no meu app hoje é online. Eu comprei, eu já vejo a compra. Agora, se no meu banco, na hora que eu comprei, levam 3 dias para eu ver, essa compra não iria no Open Bank Brasil. Então, parece bobagem, gente, mas isso de uma instituição para outra, tá, pode causar uma confusão, principalmente quando a gente fala de operações de crédito e pagamento. Então, qual é a tempestividade que o Banco Central exigiu da gente? Tá? Dado cadastral, o mais atualizado, aí cada um tem o seu. Operação de crédito, 1 hora de atraso, 1 ano até 1 hora. Conta pós-paga, que é cartão de crédito, 1 ano até 1 hora. E conta corrente, que é conta pré-paga, 5 minutos de delay. Tá? 5 minutos. Então, o nosso maior desafio vai ser no conta corrente, e o Banco Central não abriu mão disso. Então, todos os outros, a gente tem até 1 hora de processamento, para a conta corrente, a gente tem 5 minutos. Essa é a fase 2 do Open Bank. E agora, nesse momento, todos, segunda, quarta, quinta e sexta, segunda, quarta, menos terça, eu tenho reuniões na BBC. Toda sexta-feira a gente tem reunião. Só um minutinho aqui. E toda sexta-feira a gente tem reunião no Conselho Deliberativo para falar da fase 3 do Open Bank Brasil, que está aqui na tela de vocês. Então, a fase 3 do Open Bank, a gente tem essa figura que chama PISP, que é a instituição que está iniciando a transação de pagamento. Eu vou fazer um PIX, mas o meu dinheiro não está na minha conta. Meu dinheiro está lá na conta do C6. Eu estou aqui dentro do app do BMG, então eu sou a iniciadora dessa transação de pagamento. Aí eu vou chamar o C6. Aí ela é chamada aqui de ASPSP. Esse padrão é de UK, essa tela, mas é o padrão que o Brasil está adotando. Passou pelo consentimento, ela vai pagar. Então, o C6 vai pagar usando o serviço de PIX dele e vai mandar de volta para a gente só a confirmação desse pagamento. Essa é a fase 3, ela não está ainda definida, não está naquela página do GitHub, ela está em discussão nesse momento. Ela deve acabar as discussões agora em junho, e aí a gente tem até 30 de agosto para fazer isso funcionar. E, ato contínuo, vai vir a fase 4. Esse é o nosso ano de 2021 aí, Open Bank Brasil. Era isso. Não sei se foi rápido ou não, estou aberto aí para a gente poder discutir. Obrigado aí. Oi, Leonardo, boa tarde, tudo bom? Aqui é o Fabrício. Eu cheguei um pouquinho atrasado, então não sei se você falou bem no comecinho, mas como é que vocês estão seguindo somente para o Brasil ou já estão planejando alguma coisa para o futuro, para integrações com bancos estrangeiros? Não tem nenhuma discussão nesse momento para discussão com bancos estrangeiros, mas isso aí realmente nenhuma. O que está sendo discutido muito agora são essas 4 fases, porque principalmente o pessoal fala que na fase 4, quando a gente for mexer lá com a SUSEP, que é a parte de seguros, vai ser um desafio, entendeu? Mas com bancos estrangeiros ainda não. Entendi. Eu perguntei mais por causa da normalização de dados, né? Porque há muita divergência entre o Brasil e o exterior com várias relações, né? Fiquei curioso. Mas, olha, eu vou ser bem sincero, viu? O pessoal de UK, né? O pessoal da Inglaterra, pode ficar tranquilo. A gente copiou e colou, tá até em inglês britânico. Entendi. Muito obrigado.
A gente está fácil para poder fazer uma integração com eles. Mas, brincadeiras à parte, foi baseado mesmo, é explícito isso, tá? Toda vez que a gente vai começar uma discussão, sempre tem um benchmark com o Open Bank de UK e da Austrália. São os dois que estão nos norteando, tá? Isso é verdade mesmo. Ah, legal, legal. Muito obrigado. Beleza. Gustavo, Rodrigo, o material que eu tinha e o que eu queria poder contribuir com vocês era essa parte. Igual eu falei, fase 3 e 4 ainda está em andamento. E, lógico, tudo isso aqui tem todo um detalhe técnico que a gente pode voltar depois em grupos menores, tá? Fica à vontade aí. Aí agora eu estou aberto aí para a gente poder discutir e partir para o encerramento. Eu fico pensando nas complexidades mesmo, né, dessas questões de ajustar os fluxos aí entre tudo, né, entre o mercado todo. O interessante é que, como tem um padrão, e um padrão geral, padrão de segurança, padrão de chave, padrão até de ID, tá? Como que vai ser montado o ID de cada conta, de cada transação, de cada linha do extrato, não vai ser simples, mas quando a gente receber esse dado, a gente já sabe exatamente o que a gente está esperando receber, entendeu? Então, mas, por exemplo, a análise dele, o uso dele vai ser rápido. Entendeu? Eu olho meu extrato, por exemplo. Dependendo do banco, eu olho o extrato, né, o extrato vem de meses atrás. Tem banco que só me mostra os últimos 90 dias, né, esse tipo de coisa, sabe? Então, e aí a minha dúvida é um pouco essa, assim, né? Deve ter que existir uma regra de tudo, né? De todo o serviço. Ou seja, tá bom, o meu banco tem que... É 1 ano, só te falando da regra. Sempre. 1 ano a partir da data de hoje. Entendeu? Entendi. Então, hoje, bancos, por exemplo, que só me mostram os últimos 90 dias, vão ter que mudar para mostrar 1 ano. Eu vou ser bem sério, eu já falei disso em várias reuniões internas aqui no BMG. Dependendo, e a gente vai acelerar isso daí, porque a gente não vai deixar acontecer, um cliente vai ter uma experiência melhor fora do nosso app do que no nosso app. Eu estou entregando 1 ano. E essa IF lá já está preparada para mostrar 1 ano e eu não estou. Eu estou falando esse exemplo, nem é real, porque a gente poderia mostrar 1 ano fácil. Mas só para ficar claro aí, entendeu? Então, dependendo do que for, ele vai ter uma experiência melhor fora do meu app do que no meu app. E isso não pode acontecer. Essa que é a minha dúvida, assim, né? No meu lado aqui, né, olhando pelo design, eu acho que é um pouco isso, assim, que daqui a pouco o pessoal vai estar escolhendo realmente pelo app que tiver melhor usabilidade, né? O brasileiro vai escolher 2 coisas. Vai ter o perfil de usabilidade, mas no final de tudo, eu estou compartilhando meu dado porque eu quero uma taxa bacana. Né? Vamos ser sinceros. Eu quero uma taxa. E, Léo, pegando esse gancho da taxa aí, só me esclarece aqui. Quando eu vou compartilhar um dado com um banco que eu não sou cliente, eu tenho que falar com o meu banco de origem para qual produto eu estou querendo... Sim. Por exemplo, eu tenho que falar assim, C6, eu estou compartilhando isso com o BMG porque eu quero um empréstimo consignado no BMG. Não é necessariamente um empréstimo consignado, mas não, você não vai falar qual é o produto que o BMG está me oferecendo, não. Mas, Rafael, você vai pedir uma coisa específica. Que não existe um consentimento genérico. Então, você vai, olha, C6, me entregue os dados da operação de crédito, do empréstimo que o Rafael tem aqui, do empréstimo tal, entendeu? Entendi. É isso que você vai pedir, tá? Me dá 1 ano da conta corrente X, entendeu? Entendi. E o cliente, e o banco, por exemplo, que o usuário já é cliente hoje, consegue ver pela fase 1 já, que já está no andamento, quais são as taxas que esse outro banco está oferecendo, por exemplo? A taxa média, sim. Ah, tá. Já estou pensando nas oportunidades de retenção aí para esse lado de taxas aí também, né, que deve ter. Pois é, o que não falta é isso. Eu acho que o nosso próximo Haka vai ser muito baseado em Open Bank, eu acredito muito nisso, porque a gente tem muita oportunidade e muito desafio, né? Tem uma apresentação muito forte aí da nossa área de crédito que fala justamente isso, oportunidades e desafios que o Open Bank traz. Massa demais. Porque eu sou obrigado a enviar, tá? Não esquece disso, eu sou obrigado a enviar. Oi, filho. Léo, rapidão. Está prevista alguma fase para investimentos? A fase 4, em 15 de dezembro. A fase 4 vai vir câmbio, investimentos e seguros.
Então vai dar para fazer uma espécie de arbitragem, né, entre bancos. Não é, Fio? Vai ser doido. Eu não sei ainda como é que vai ser, porque não começou nem a discutir, né? Mas vai ser uma loucura. Não faço a menor ideia. Eu já acho que agora, com essa parte de cartão de crédito, já vai ser um Deus nos acuda. Porque, gente, é interessante isso aqui. Eu vou compartilhar rapidinho, acho que já deu o nosso horário, mas só para finalizar aqui. Cadê? Como é que eu compartilho? Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês do Open Bank não regulatório, vamos falar assim. Vocês estão vendo minha tela de novo? Está vendo um Power BI aí, Gustavo? Sim. Sim. Então, por exemplo, aqui são dados da Quantum. Então, por exemplo, eu vejo aqui da Caixa Econômica Federal, essas contas correntes aqui, ó, no detalhe, cada conta, a pessoa fez um saque, a pessoa fez uma compra, e tem mais detalhes aqui que eu não vou abrir. Eu deixei isso aqui pronto até para poder mostrar sem trazer nenhuma informação pessoal. Então, isso aqui são dados de nossos clientes que quiseram compartilhar o dado dele do Banco da Caixa, do Banco do Brasil, entendeu? Do Nubank. E aí eu posso pegar isso daqui e criar uma inteligência em cima para saber o perfil dele. Poxa, ó, ele tem 25 mil reais dentro de um investimento no Banco do Brasil, numa taxa tal. Eu posso falar com ele, olha, se você sacar, mesmo assim, você pode ganhar mais se você trouxer aqui para mim. Então, é isso aqui que a gente está falando que é Open Bank, entendeu? É literalmente você ter esse acesso a um dado que realmente vai descobrir o perfil do nosso cliente. E serviços que a gente pode sair na frente agora. Eu posso pagar qualquer conta de qualquer convênio daqui a pouco, sem necessariamente eu ter uma relação com aquele convênio, igual eu dei a ideia aqui e falei do Detran do Rio Grande do Sul. É isso. Gustavo, mais algum ponto aí? Oi. Obrigado, Leonardo. Muito legal. Beleza. Gente, mais alguma dúvida aí? Nossa, mas encheu de gente agora, hein? Pô, que bacana. Valeu. Tomara que tenha atendido aí ao que vocês estavam esperando. Se vocês não tiverem mais nenhum outro ponto, Gustavo, pode ficar à vontade aí para a gente partir para o encerramento. Apesar que era raro talks, né? Eu escutei poucas pessoas aí, mas tudo bem, eu aceito. Se não tiver mais ninguém. Beleza. Estamos na área, viu, Léo? Mas só escutando você, só. Ah, melhorou. Gostei. Eu não sei como é que é o horário do pessoal para fazer o encerramento, né? Mas acho que já agradecer aí, Leonardo, muito legal. Assim, eu acho que é um assunto que a gente pode ficar aqui falando o dia inteiro, né? E mais do que o dia inteiro. Ideia é o que não falta, né? O que não falta é ideia para a gente usar aqui e também se preparar, gente, enquanto cliente, tá? Estou falando de oportunidades nossas, tá? A gente agora vai ser o dono da nossa informação, não esquece disso. Isso vai ser, eu acho, muito disruptivo, entendeu? Não sei bem, né? Eu tenho medo das coisas aqui no Brasil, mas parecendo que eu vivo fora do Brasil, né? Não, mas é porque dá medo mesmo. Essa chave aí vai valer ouro, essa chave de consentimento. Mas, com fé em Deus, vai ficar bem guardada. Beleza. Valeu, Sandro, pelo feedback aqui. Felipe. Beleza, Felipe. Valeu. Então tá. Gente, eu nunca participei de um Rapid Talks, mas... E aí? Acabou? Acho que é assim, né? Só a última dúvida, Léo. Como que o Open Bank dialoga com a LGPD? Principalmente nessa tela do consentimento, filho, que não é um consentimento qualquer. Você está consentindo dado para aquele uso específico, tá? Então, ali no consentimento é só para aquele uso. E
o Banco Central vai sim fazer várias investidas para ver que a gente não está pegando uma base que você entregou só para não ter que digitar tudo de novo, e eu estou usando para te oferecer uma linha de crédito. Ou eu peço 2 consentimentos, ou eu não posso pegar aquele dado cadastral e entregar para um birô para poder ver uma linha de crédito para você. Entendi. O ideal era Então, que o dado ficasse criptografado no banco, né? Não, porque você consentiu para eu poder usar mesmo. Mas eu tenho que usar para aquilo. Eu não posso usar para outra coisa. Entendeu? Então, mas a única Então, forma de garantir que o dado só foi liberado porque você consentiu é se ele ficasse criptografado, por exemplo, no BMG, eu tivesse a chave privada para abrir ele e compartilhar aquele ramo da árvore de dados com outra instituição. não, eu entendi a sua ideia, assim, mas tem alguns usos que seriam quase impossíveis de manter essa chave, né? E lembra que você está consentindo porque você confia lá naquela instituição. Então, vai ter que ter muito disso também. E o Banco Central é muito bom em ficar fazendo essas verificações. Então, a instituição que não cumprir é bem severo e ele fica possível de sanções e até mesmo de bloqueio de operar no Brasil. É grave. Eu acho que o mais Quem está difícil fechando isso é políticas e compliance, o GT de PRC. talvez o que Oi, seja Rafael. mais difícil de controlar é, tipo assim, se ele está sendo usado só para aquele fim, né? Mas isso hoje já é difícil, né? Isso, Rafael, é verdade. Você falou tudo aí. A gente fica meio vendido mesmo e vai continuar, né? Mas a gente tem que confiar, né, na instituição e a gente percebe também. Aí vão vir denúncias e aí vai ser muito grave, né? Você entregou o dado para um item e, por coincidência, depois você entregou, você não para de receber ligação, tem alguma coisa estranha aí, né? Beleza. Ó, gente, eu particularmente não sei bem como é que se encerra o Raro Talks, mas eu só quero encerrar aqui agradecendo, tá? Muito a presença de todo mundo. Espero ter ajudado aí com o que a gente está vivendo e a gente está aqui a um Teams de distância, tá? É só me chamar aí. Leonardo, Em eu breve, aproveito há um para te Slack agradecer de... em nome da Rara aqui, todo mundo, pelo toque aí. Acho que foi muito legal e é isso aí. Acho que a gente já estava escutando falar sobre isso, mas não sabia dos detalhes. E quando a gente começa a pensar e ver os detalhes, a gente vê que ainda tem muita coisa para a gente conversar sobre esse assunto. Obrigado, um conhecimento muito legal. Hein? Eu que agradeço, gente. Valeu aí. Valeu, Luciano. Valeu.